Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia Unesp de São José dos Campos. Em aulas anteriores, nós começamos a discussão sobre o perfil profissional do engenheiro ambiental, a discussão sobre a evolução e a demanda do mercado de trabalho. E desde então temos discutido a carreira e função deste profissional em diversos setores. Até aqui já falamos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, dos órgãos públicos de proteção ambiental. Falamos também do setor das organizações não governamentais, do setor acadêmico, dos institutos de ensino e pesquisa. Nas aulas posteriores falaremos ainda sobre o setor industrial e o empreendedorismo, e especificamente hoje falaremos sobre o setor de consultoria, setor que já há algumas décadas vem crescendo e ampliando de forma bastante significativa as oportunidades de trabalho para o engenheiro ambiental. Bem, vamos à discussão deste setor, então, setor de consultoria. Aqui é interessante uma diferenciação teórica, mas que na prática muitas vezes se confunde. Temos a definição de consultoria e de assessoria ambiental. Em termos teóricos, a consultoria seria uma atividade mais voltada a prestar serviços associados a oferecer conhecimentos, algo similar ao que se faz em um consultório médico, por exemplo. No entanto, aqui relacionado a questões ambientais. Se dá, portanto, através deste conhecimento, um apoio, né, um suporte à tomada de decisões, assim como realiza-se orientação para a execução de projetos e ações relacionadas. Já a assessoria ambiental está mais associada a colocar a mão na massa, enquanto no primeiro momento você limita-se à orientação, na assessoria você co-executa ações, né? Você tem uma coautoria nas tomadas de decisão, na execução dos projetos. Efetivamente, a atividade envolve implementar ações e não apenas diretrizes, orientações. Mas na prática, a maioria das empresas atuam de ambas as formas, né? Tanto como consultoria como assessoria, sendo o termo consultoria ambiental usado de forma mais ampla, mais genérica, abrangendo ambas as atividades. Em outras palavras, ou de forma mais simplificada, nós podemos definir essas duas ações como aquelas que envolvem serviços dedicados a solucionar, a envolver soluções, né, a implementar conhecimentos de forma que busca-se integrar tanto a eficiência econômica quanto o atendimento à legislação que se aplica a cada caso, viabilizando no encontro dessas duas coisas diretrizes de desenvolvimento sustentável. Portanto, a consultoria e a assessoria vai proporcionar aos seus clientes, às indústrias, enfim, ao empresariado, de um modo geral, soluções que os permitam alcançar uma prosperidade econômica, ao mesmo tempo que atende à legislação ambiental e contribui para o desenvolvimento de forma sustentável. Tá? São muitas as atividades de consultoria, né? São bastante diversificadas. Aqui algumas, entre vários outros exemplos, que incluem a instituição de reservas legais florestais, processos de uso capião de imóveis, não apenas rurais, mas também urbanos, mapeamento de áreas de preservação permanente, georreferenciamento de áreas, imóveis, outorga para intervenção e uso de águas subterrâneas e superficiais,
reflorestamento, projetos de recuperação da cobertura vegetal, estudos de viabilidade, marketing de sustentabilidade, marketing de responsabilidade, transparência ambiental, análises de qualidade diversas, solo, água, ar, projetos de gestão de áreas protegidas, envolvendo o manejo de fauna, flora, projetos de parcelamento do solo com fins urbanísticos, por exemplo, implantação de sistemas de agrofloresta, ou seja, de produção para fins comerciais, com vegetação nativa, recuperação de áreas degradadas, gestão de áreas contaminadas, atendimento a termos de compromisso e também enfim, né, de defesa e recurso em casos de auto de infração ambiental, gestão de áreas de risco, entre diversos outros exemplos. Muitas consultorias, em geral as maiores, com corpo técnico mais amplo, acabam atuando em muitas dessas frentes, portanto, tem um setor de atuação mais diversificado, enquanto que outras atuam de forma mais pontual, podendo ser especializadas em algum tipo de serviço, como análises de qualidade em laboratório, ou então em projetos urbanísticos junto a empresas incorporadoras, ou então especializadas em setores, como o setor de mineração, buscando licenciamento mineral, licenciamento ambiental, projetos de recuperação de área, de encerramento de atividade, ou ainda especializadas, por exemplo, em gestão de áreas contaminadas, como postos de monitoramento, implantação de ações para remediação de solo, entre diversas outras ações. De um modo geral, a consultoria ambiental, consultoria, assessoria, são geralmente contratadas, né, por empresas que não dispõem de um corpo técnico, muitas até possuem este corpo com um gestor responsável, uma coordenação de área de meio ambiente, mas muitas vezes não dispõe, através desse corpo técnico, do conhecimento ou da experiência necessária para solucionar determinadas questões mais específicas. E, portanto, mesmo dispondo, por exemplo, de um engenheiro ambiental no corpo técnico da empresa, acaba se terceirizando projetos que requerem este conhecimento, experiência mais amplas. Né? Aqui nós temos, né, embora tenhamos visto que se trata de uma atividade bastante diversificada, que, portanto, através de diversos serviços requerem diferentes fluxos de ação, mas que, de um modo geral, envolvem alguns passos principais. Né? Atividade de consultoria, especialmente assessoria, se baseia no desenvolvimento de projeto, que começa com o estudo da necessidade, né? Ou seja, da demanda do cliente. Essas necessidades, uma vez identificadas, né, quando não requerem um briefing, uma discussão, um esclarecimento, sendo esse entendimento fundamental para que se possa dar o próximo passo. E, em geral, inclui levantamentos, estudos de campo, né, para coletas de dados, né, que, mostrando-se suficientes, são então encaminhados para análises que resultam em conclusões que vêm finalmente a compor laudos técnicos e plantas, né, que caracterizam essa concretização do resultado do projeto e, portanto, buscam dessa forma resolver a demanda do cliente. Tudo isso sempre observando as diretrizes aplicáveis, né? O atendimento da legislação é indispensável para que aquela solução possa ser efetivamente implantada a fim de atender
as exigências dos órgãos, das autoridades competentes. Bem, a carreira e função de qualquer profissional nessa área, em particular de engenheiro ambiental, ela inclui uma ampla variedade, né, de ações, de funções, que vão desde o levantamento em campo e da análise de dados, iniciada muitas vezes já em campo e muitas vezes concluída para encaminhada para complementações em laboratórios, indo até, como já discutimos e apontamos algumas vezes, a elaboração de plantas, né, que são desenhos técnicos de caracterização da área do imóvel estudado, e os laudos, que são a parte ou a petição técnica, né, os textos construídos, incluindo muitas vezes, né, de forma bastante desejável, os relatórios fotográficos para uma adequada caracterização daquilo que se está trabalhando. Bom, são várias as atividades, poderíamos aqui comentar algumas delas brevemente, apenas para ilustrar as possibilidades de atuação. Entre os projetos de maior demanda, os mais frequentes, podem ser destacados o licenciamento, né, o licenciamento ambiental, que outras palavras inclui, entre outras ações, inclui os estudos de impacto, né? Ou seja, a caracterização do empreendimento, o diagnóstico ambiental das alternativas locacionais, a identificação dos impactos advindos, a proposição de medidas mitigadoras e, finalmente, a seleção entre as alternativas de projeto de maior viabilidade. Por sua vez, a regularização inclui desde o diagnóstico até a prognóstico, né, ou apresentação de projeto para a recuperação de uma área degradada, para o desembargo de uma atividade inicialmente irregular, né. A instituição de reserva legal florestal, que inclui, entre outras ações, o georreferenciamento do imóvel, o estudo, né, da composição florística, ou seja, a fitossociologia da área, a outorga para intervenção e uso de recursos hídricos, que requer análises hidrológicas e também a elaboração de laudos de plantas. Enfim, são muitas as atividades, sendo essas apenas alguns exemplos entre muitos outros, né? Se tratando de uma atividade do setor privado, o meio de acesso é, ao mercado de trabalho inclui basicamente atividades de aprimoramento profissional, buscando aprofundamento, sobretudo com o uso de algumas ferramentas de uso muito frequente, né? Sistemas de informação geográfica, software de desenho assistido por computador, estudo da legislação, cursos na área de direito ambiental são muito bem valorizados para atuação neste setor, né? Cadastro junto a empresas de RH ou envio direto aos contratantes em potencial são muito importantes, né? MBAs e outros tipos de especialização em demandas específicas também são muito importantes. Contatos e relacionamentos, sobretudo a partir da participação em eventos, né? Em encontros para criar e nutrir um network saudável e que dessa maneira contribui bastante para o aumento das chances de acesso a este setor, né, que proporciona uma rentabilidade bastante significativa, né, em comparação com outros setores de atuação, mas cuja responsabilidade é proporcional, né. É claro que no início de carreira o mais comum é buscar trabalhar junto a outros consultores, né, mais experientes em empresas de consultoria, de assessoria, mas com o tempo há sim uma opção bastante interessante de trabalhar como consultor ambiental de forma autônoma. Bem, essa foi uma visão geral sobre o mercado de trabalho para o engenheiro ambiental no setor de consultoria. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.